desprezado. O ar está velho e cansado, como ninguém mais. E aí, galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Certamente o hábito da leitura é um dos hábitos mais importantes que eu implementei na minha vida. Eu, por volta de 2019, comecei a ler com consistência, depois que eu li o Milagre da Manhã, e consegui implementar não só o hábito da leitura, mas alguns outros hábitos que me ajudaram bastante em diversos sentidos. E certa vez eu estava me questionando a respeito do vocabulário. Em algumas situações eu comecei a perceber que eu conseguia me lembrar de algumas palavras que eu não estava acostumado a utilizar e que eu nem tinha lido no livro em si. Então eu comecei a refletir se por acaso o hábito de manter a leitura ativa influenciava em alguma área do cérebro, fazendo com que eu me recordasse dessas palavras através de alguma conexão neural, mas nunca fui pesquisar. E antes de gravar esse vídeo ontem e hoje eu acabei lendo alguns artigos científicos, e depois de ler os artigos científicos, na verdade que fez sentido essa hipótese que eu pensei, e eu achei interessante compartilhar com vocês, né, principalmente porque os dois artigos que eu li, eles trouxeram a influência tanto no hipocampo como no parahipocampo, que são duas áreas responsáveis pela memória de trabalho e pela memória de longo prazo, não só no processamento das informações, como no próprio armazenamento, o que é fundamental para a gente que vai fazer a prova, tanto em como a gente armazena as informações, seja elas por um estímulo visual, auditivo, sinestésico, e também em como evocar essas informações no momento certo, que é isso que a gente precisa. Bom, e novamente eu achei um cantinho bom para gravar, só que esse é perto de casa. É até uma rua sem saída, bastante árvore aqui, os passarinhos cantando, bom demais. Mas o que eu queria comentar em si é da importância da gente manter essa leitura ativa, não só para enriquecimento do vocabulário, para aplicação de redação, por exemplo, mas principalmente em como a gente processa as informações. Eu diria que a ciência da matemática e do português, elas são fundamentais e elas são complementares. Tanto você saber interpretar de forma correta vai te ajudar nos próprios exercícios de exatas, como você ter um raciocínio lógico bem apurado vai te ajudar na interpretação também do texto. E o mais interessante da conclusão do artigo, eu não vou conseguir trazer os termos técnicos, porque não tenho a menor capacidade disso, e como eu estou gravando fora de casa também não tem como fazer a leitura, né? Mas a conclusão que eles chegaram é que existem algumas mudanças físicas no nosso cérebro. Ou seja, a partir do momento que a gente cria algumas conexões neurais, é como se a gente estivesse fazendo uma musculação mesmo. A gente está trabalhando o nosso cérebro e ele tem... Eu não lembro o termo que foi utilizado no artigo, mas é como se o nosso cérebro ele engrossasse, ele aumentasse de tamanho mediante o hábito da leitura. E se a gente fosse fazer um comparativo, né, utilizar uma metáfora, é como se a gente utilizasse um óleo lubrificante de alta qualidade. Evidentemente, se a gente usa um óleo de baixa qualidade, o motor vai funcionar da mesma forma, mas se a gente aplica o óleo de altíssima qualidade, o funcionamento, a performance do motor, com certeza é melhor. E sorte que tá frio, eu tô de calça e blusa, porque o tem de pernilongo aqui, caraca. E aqui em Joinville é uma cidade onde tem bastante dengue, é até perigoso. Olha aí o abençoado. Nossa, tem vários. Então esse caminho neural bem desenvolvido, ele vai te ajudar principalmente a ter um processamento melhor das informações, a assimilação, sem contar que quando a gente tem um costume de ler alguns textos e livros um pouco mais extensos, com uma linguagem um pouco mais rebuscada, fica muito mais tranquilo da gente enfrentar uma prova que tenha 120 questões, por exemplo, 70. Claro que depende da complexidade do texto, a gente sabe que às vezes precisa pensar, mas com certeza é como se a gente estivesse mitigando o cansaço e o esforço mental ao fazer a leitura, ao fazer a compreensão das questões, das alternativas. Por exemplo, quem tinha o hábito de ler com mais frequência no ensino médio, com certeza enfrentou o Enem com mais facilidade de quem não tinha o hábito da leitura.
Mas o principal fator que me fez gravar esse vídeo foi justamente que essa semana especificamente eu me dediquei a estudar português, e eu diria que os assuntos que eu tinha mais dificuldade, que é regência verbal, nominal, concordância verbal e nominal e análise sintática. Foi uma semana bem desafiadora, e principalmente quando eu estava resolvendo questões de regência verbal e nominal, eu percebi que mesmo antes de eu ter memorizado quais eram as regras e ter revisado o assunto, eu conseguia identificar algumas alternativas simplesmente pelo fato de eu, ao ler a questão, parecia que ela estava esquisita, como se a preposição estivesse colocada de uma forma errada ou no local errado. Principalmente a desinência verbal estava esquisito, sabe? E aquilo me fez eliminar uma alternativa com facilidade. Talvez eu não tenha acertado 100% das questões fazendo esse tipo de análise, mas eu diria que o aproveitamento foi muito alto, mesmo eu ainda não tendo memorizado as regras de concordância. Sem contar que tem algumas provas que facilitam, inclusive já vi algumas pessoas comentarem, como por exemplo a FGV, se eu não me engano, é uma prova que ela favorece quem tem o hábito da leitura. Existem algumas bancas que têm uma pegada um pouco mais interpretativa, ela não cobra tantas regras gramaticais em si, mas sim o contexto também de interpretação e de compreensão de texto. Então eu diria que se você tem essa possibilidade de fazer a leitura, que seja 15 minutos por dia. E outro ponto que eu percebi que me ajudou bastante em manter o hábito, ter uma variabilidade de gêneros e tipos textuais, foi fazer uma curadoria dos livros em que eu lia. Teve uma época especificamente que eu li bastante livro de desenvolvimento pessoal. Eu estava bastante focado em crescer no trabalho, estava trabalhando com vendas, né, dentro do mercado imobiliário, então quanto mais eu lia sobre mercado, sobre estratégias, me ajudava na parte profissional. Porém, são livros que ela tem uma densidade de informação um pouco mais pesada, e a leitura ela começou a não ser algo prazeroso, começou a ser realmente um hábito que eu fiz por conta do profissional, mas que acabava sendo um pouco maçante, um pouco chato. E quando eu inverti, fiz uma escolha dos livros que eu ia ler, intercalando os gêneros dos livros. Vou dar um exemplo. Depois de eu ler um livro de desenvolvimento pessoal, eu partia para um livro de crônica, de literatura brasileira. Depois eu lia um livro de história, de ficção científica, do Dan Brown, que foi um livro, apesar de ter mais de 400 páginas, é um livro que você lê com facilidade, porque a história, ela te dá um entretenimento. E depois também, quando eu estava um pouco cansado, eu colocava livros que eram mais leves e de 80, 100 páginas, mas justamente para manter o hábito da leitura ativo. E uma dica bem interessante para você que não tem o hábito de leitura: quando você for iniciar, primeiro comece pequeno. Leia uma página por dia que seja. E depois você vai aumentando para 5 páginas. E quando você estiver lendo 10 páginas por dia, no longo prazo você vai ver a diferença que isso faz. Porque no final de um mês, você já vai estar lendo um livro de 300 páginas. No final de um ano, você vai ter uma pilha de 12 livros. E quando você chega no final do ano e você vê a pilha dos 12 livros, e você consegue perceber o que você aprendeu com esses 12 livros, justamente não vai querer parar mais. Porque não foi tão difícil. 10 páginas por dia não é tão difícil assim. Só que o benefício que ele te traz no longo prazo é gigante. E não só a respeito do conhecimento que a gente absorve na leitura do livro, mas sabendo que é importante para o desenvolvimento, para a cognição, para a melhoria das conexões neurais, para o estudo de concurso é relevante. Eu diria que é fundamental que você leia também. Mas é isso, a ideia era só compartilhar, até porque, cara, se eu ficar mais 5 minutos aqui, eu vou ser tomado aqui pelos pernilongos. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve.